toda a classe do mal caia por terra, Senhor, e toma total controle e preeminência deste culto agora. Pai amado, coloca um anjo aqui neste púlpito, outro ali naquela porta e nos guarda, Senhor, e fala aos nossos corações. E Pai amado, conceda a nós um espírito manso, um espírito de cordeiro, Pai, para sermos como a boa terra que embebe a chuva e produz bom fruto, para cumprirmos a palavra que diz: quando ouvirdes da tua voz, não endureceis o vosso coração. E Pai amado, conceda a nós sair daqui dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações quando nos era aberta as Escrituras. Tudo isso pedimos e agradecendo, tendo a certeza da vitória, no precioso nome do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cumprimento da amada igreja do Senhor, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira a Timóteo. Você vai chegar lá no Apocalipse, aí você vem voltando, né, irmão? Você vai passar pelo Pedro, vai passar pelo João, Tiago, vai passar por Hebreus. Aí tem algumas outras epístolas, Tito, Filemão ali, e você vai achar Timóteo, amém? Primeira carta, ou primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. 1 Timóteo, irmãos, capítulo 2, no versículos 5 e 6. Amém? Se todos encontramos, vamos ler em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Deus acrescente bênção à leitura da palavra. Amém, amém e amém. Podeis vos assentar, irmãos. Irmãos, graças a Deus temos por nós um Redentor, né, irmãos? Aleluia. Redenção, irmãos, que é o tema desta noite, como lemos aqui. Jesus Cristo mesmo se deu como preço de redenção por todos. Amém? Redenção. Redenção, irmãos, na linguagem bíblica, ela é, vamos dizer assim, levantar algo que está caído, resgatar algo que está caído. Por exemplo, no tempo da Bíblia, irmãos, quando uma mulher, por exemplo, perdia o seu esposo numa guerra, numa batalha, o cunhado podia redimi-la, ou seja, casava com ela de novo, né, para redimi-la da viuvice ali, e ela puder entrar na herança ali. Então era um tipo de redenção. Vocês lembram, né, da história daquela menina que foi com sua sogra, né, e voltou ali para a terra de Israel, e ficou com a sogra, e depois serviu aquele senhor da vinha, vocês conhecem a história, e ele redimiu ela e casou com ela. Então isso é redenção, amém? E essa noite, irmãos, eu sei que vocês não estão muito acostumados, eu também não estou muito acostumado com esse ritmo, que eu, irmão Santana, o pastor Domício, né? Até o Luan, quando pregava no Noroeste, a gente tem um ritmo de pregar diferente, né? A gente lê um parágrafo e prega, lê um parágrafo e prega, lê um parágrafo e prega. Essa noite eu vou ficar quase mais na leitura, irmãos, porque essa mensagem, ela praticamente se auto-explica, amém? Ela praticamente fala tudo que tem para falar. Então, praticamente, o irmão Tarcísio hoje nem precisa falar muito. Essa mensagem chama redenção em plenitude em regozijo, amém? Então, redenção é resgatar algo, ou pagar um preço por algo, amém? Plenitude é total, né, irmãos? É tudo, é pleno, não é só um pedaço, é tudo. Plenitude, obra completa. E regozijo, alegria, gozo, né? Festa, que é o que o cristão tem que ter. O cristão tem que ter uma redenção plena, total,
e em alegria. Se nós não se alegrarmos, irmãos, então nós não temos redenção. Amém? E se não for plena, não adianta. Não existe meio salvo ou meio perdido. Ou você está salvo ou você está perdido. Como se diz, não tem meio curado, né? Eu estou meio curado ou meio doente. Você está doente ou você está curado. E essa noite estamos curados porque temos um Redentor chamado Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, eu vou sem perder tempo, porque é um pouco extenso, ler algumas palavras, né, do irmão Brana. Essa mensagem, irmãos, redenção em plenitude em regozijo. Amém? Eu vou ler devagar, compassado, porque você sabe que eu sou meio agitado, irmãos, eu sou meio pentecostal da vida, mas eu vou tentar ler o mais claro possível para que os irmãos entendam. Então nós lemos essa escritura de 1 Timóteo falando que só há um Deus, um mediador entre nós e Ele, Deus, né? Que é Jesus Cristo feito homem. Por quê? Porque como o pastor gosta de pregar aqui, Deus, Ele não sangra, irmãos. E Ele não morre, porque Ele é Espírito. Mas Jesus, o homem, o tabernáculo de Deus, Ele foi criado para esta obra de remissão. Amém? Por isso que Ele tem que morrer, sangrar na cruz, para pagar o preço da redenção e trazer nossas almas de volta, que estava caminhando para o inferno, e traz de volta para Deus. Amém? Então Deus constituiu uma redenção em Jesus Cristo. Por isso que fala, há um só Deus e só um mediador entre nós e Ele, que é Jesus Cristo feito homem, para sangrar, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção de cada irmã aqui e de cada irmão aqui essa noite. Então o irmão Brana, ele faz uma comparação, irmãos, entre Israel e a sua saída do Egito até a terra prometida, com o nosso plano de redenção de hoje, do Pentecoste para cá. Amém? Então nós vamos ler aqui alguns parágrafos e qualquer coisa eu faço aqui uma explicaçãozinha rápida do que o irmão Brana, que é o profeta desta era, falou. Amém? Então, como o pastor está gravando aí, essa mensagem é redenção em plenitude, em regozijo. Amém? E no parágrafo 48 em diante ele diz assim: estamos tomando Israel agora em sua viagem, saindo do Egito, que é um tipo do mundo, a caminho da Palestina, a terra prometida. Eu acho que é uma coisa bonita, eu gosto demais disso. Quase toda semana eu me sento e leio esse livro de Êxodo, se eu posso, ou quanto mais eu posso. Gosto demais disso, porque é um tipo perfeito da igreja hoje, a condição, e como Deus está movendo, e Ele moveu então, e o que Ele fez no natural então, Ele está fazendo no espiritual agora. Então você vê, ele faz uma comparação de Israel e sua jornada no Egito com a igreja gentia, a noiva. Não é todas as igrejas, denominações, portas. Deus está falando da sua noiva, amém? Que é o grupo eleito desde a fundação do mundo. Não é igrejas, é a noiva. Só tem uma igreja e nós fazemos parte dela. E nós não entramos nela, irmãos. Nós nascemos nela, o irmão Brana diz. Você não entra numa igreja, como ele diz aqui em certa parte dessa mensagem, você não entra ali, por chegar ali, pastor Domingos, eu quero fazer parte da igreja, me dê o cartão de membro e assina um livro. Isso não te faz membro do reino do céu. Isso pode te fazer membro de uma igreja, é muito bom. Mas você tem que nascer no reino dos céus. Então a igreja nossa aqui é uma coajudadora do reino dos céus. Por isso que o pastor aqui e os demais obreiros pregam a palavra. Porque nós, irmãos, a igreja física se reúne para termos contato no espiritual com Deus. Se nós nos reunirmos aqui e não tivermos esse contato espiritual, então nós estamos perdendo tempo. Nós temos que ter esse contato com Deus, com o Espírito. Muito embora seja bom ter companheirismo uns com os outros. Para isso estamos aqui também. Mas o importante é encontrar o espiritual de Deus. Amém? Então ele diz assim: agora, somos movidos pelo Espírito Santo, indo agora para a nossa terra prometida. Vocês creem que estamos a caminho de uma terra prometida? Então veja, irmãos, lá para eles era uma terra física. Eles iam sair de um endereço e ir para outro endereço, para os irmãos entenderem a linguagem. Ia sair, por exemplo, de Campo Grande e ir para Cuiabá. Entende?
Só que nós não. Nós vamos sair deste estado físico para as nossas moradas celestiais. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar-vos lugar. Se não houvesse, eu não vos diria. Não foi o que ele disse? Então você vê, Jesus foi preparar um lugar para nós. Aonde? Nas nossas próprias teofanias, irmãos. Se esse tabernáculo terreno se desfizer, temos de Deus um edifício, que é a nossa verdadeira natureza. Porque o homem foi criado em semelhança e imagem de Deus. Imagem é isso que a gente vê. Vocês estão vendo o irmão Tarcísio aqui, não é uma imagem? Mas semelhança em espírito. Quando foi criado, depois foi despejado nesse corpo do pó que se consome. Mas a nossa semelhança de Deus não é nessa carne aqui. Muito embora ele tenha sido participante da carne, para nos dar o direito de participarmos novamente da natureza divina dele. Porque, irmãos, nós éramos semelhantes a Deus em espírito, mas nós caímos na carne e da carne caímos para o inferno. Então, por isso que Deus vem da sua natureza celestial, entra em um corpo humano e toma a natureza carnal para morrer por nós e buscar nós de volta e trazer para o reino dos céus novamente. Esse é o verdadeiro plano da redenção de Deus. Amém? Então ele segue. E há uma grande sombra negra diante de nós, chamada morte. Parágrafo 51. E cada vez que o nosso coração bate, movemos-nos um passo mais para perto dela. Um dia desses, ele dará sua última batida e entraremos então. Eu quero estar no meu tempo, fazer o que cabe a mim, como espero que cada um esteja hoje à noite. Quando eu souber que encontrar-se bem na minha frente, e eu tiver que me encontrar com isso, não quero ser um covarde. Quero me enrolar no manto da sua justiça, entrando sabendo disso, que tenho certeza que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Isso mesmo, que quando ele chamar os mortos, eu serei chamado juntamente com aqueles que estão vivendo, porque Deus é um Deus dos vivos. Então, irmãos, a morte do corpo não significa a morte verdadeira, na verdade. Na verdade, não existe morte verdadeira. Existe vida verdadeira. A morte é uma enganadora, irmãos. A morte separa nós, uns dos outros aqui, mas ela não consegue separar nós nem de Deus. Ela consegue separar o ímpio, porque na verdade o pecado separou ele. Nem a morte separa. Porque se for um pecador que está separado de Deus, e ele se arrepender, a morte já não pode mais separar ele de Deus. Porque o pecador arrependido reata o seu laço com Deus, através da redenção. Para isso que Deus redimiu. E Deus estava em Cristo, em Jesus, conciliando consigo mesmo o mundo. Não é os crentes, é o mundo. Mas o mundo não quer essa reconciliação. Eles não querem aceitar. Eles se referem a rejeitar. Escuta, esse Jesus aí salvou aí, mas eu não creio nisso. Então, amém, irmão. Siga sua vida adiante. Como diz o irmão Brano aqui, quando você se encontrar com a morte, aí eu quero ver. Porque aí a morte vai te pegar e levar para um lado ou para o outro. Creio que nós seremos levados para cima. E os outros serão levados para onde? Agora, enquanto viajam nessa terra, verificamos que Deus fez um plano para eles. Ele trouxe redenção pelo sangue. Então nós verificamos que ele traz redenção novamente pelo poder. Então, espera aí, irmãos. Antes deles saírem, Deus deu para eles redenção pelo sangue. Porque Moisés, antes de tirar o povo de lá, irmãos, ele teve que matar os cordeiros, vocês sabem a história. Foi a primeira Páscoa, matar aqueles cordeirinhos inocentes e aspergir o sangue nas portas da casa, para que quando o anjo da morte passasse, não levasse os primogênitos ali. Então foi a redenção pelo sangue. Primeiro o sangue foi derramado. E aquele sangue, na verdade, era um tipo, uma sombra, que Israel foi usando. Bodes, ovelha, novilha, pombinhas. Era um sangue que não lavava o pecado, ele só cobria, escondia o pecado. Mas agora nós temos um sangue verdadeiro, que lava o pecado. Ele não esconde mais, ele lava, ele tira de uma vez o pecado. Que é o sangue de Cristo, o verdadeiro Cordeiro. Ele sim é o que lavou nós. Aleluia por isso.
Então a primeira redenção é pelo sangue. Se não houvesse sangue derramado, nós não estaríamos aqui hoje, irmãos. Por isso que Deus, e as pessoas não entendem, Deus teve que morrer mesmo em Jesus, irmãos. Por isso que a gente repete, parece que as pessoas não entendem. Eles falam para mim, mas eu não consigo entender isso, eu não entendo isso. Deus morrer, Deus, Espírito, não morreu, mas Jesus morreu. Jesus é Deus, irmãos. Tendo ele ser igual a Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou à morte de cruz para nos salvar, irmãos. Era o próprio Deus Jeová vivendo na carne de filho. E aí ele tomou aquela cruz nas costas, irmão. E foi lá, colocaram ela, penduraram ele lá e mataram ele. Ou julgavam ter matado. Porque ele mesmo disse, eu dou a minha vida e eu tomo de volta. Então aqueles homens, na verdade, faziam o projeto da redenção de Deus. Até mesmo o diabo está dentro do programa de Deus. Porque se o diabo não nos tivesse derrubado, não havia necessidade de Deus nos redimir. Então até o diabo trabalha para Deus. Então veja, nós verificamos antes de ontem à noite, ele estava pregando vários dias, né, irmãos? Mas nós vamos pegar só essa mensagem daqui em diante. Que ele mandou o sangue ser aplicado. Que era um tipo muito bonito do crente. Que quando ele aceita a morte de Cristo em seu lugar, então ele se torna um filho de Deus. E aí ele começa na sua jornada. Isso é justificação. Que a gente sempre fala aqui e repete. Justificação, irmãos, é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. É você ser trocado da morte e ele entra no seu lugar ali. E você não morre mais. Você pode até dormir nessa carne, mas a sua alma está garantida na vida eterna, porque ele cumpriu o plano da redenção por mim e por você, irmãos. Isso é justificar. Tudo que você fez dali para trás, Deus pega e joga no mar do esquecimento. Ele joga o sangue por cima e já era. E você passa a ser de um pecador perdido a um filho de Deus remido pelo sangue. Mas existem tipos de remissão, como o irmão Brana fala aqui. Remissão pelo sangue, remissão pelo poder. Porque, irmão, você lembra que a gente fala aqui? Você é justificado, você entra aqui na fé. Eu já estou até tentando derrubar as coisas aqui. Você entra na fé, amém? A fé tem que ter virtude. Então a redenção pelo sangue, você recebe a fé. E a redenção pelo poder, virtude. Aí você pode ter cura, por exemplo. Irmãos, a cura, ela está vinculada à salvação. Porque o mesmo Deus que sara, é o mesmo Deus que salva. É o mesmo Deus que justifica. Não é aquele mesmo que diz aqui na Bíblia, aqueles que ele chamou, ele mesmo justificou. E aqueles que justificou, ele mesmo glorificou. É plano completo, irmãos. Se não completou o plano, nunca foi filho de Deus. Nunca recebeu fé de justificação. Só passou por um processo. Às vezes a pessoa chega lá, é batizado até mesmo no nome de Jesus, mas com o coração errado. Ele anula até o nome, irmãos. Por isso que as pessoas entram, ficam um tempo e voltam para o mundo. E voltam para a igreja, e voltam para o mundo, e voltam para a igreja, e voltam para o mundo, até mesmo dentro da mensagem, porque ele nunca foi além do véu. Ele fica do átrio exterior para o santo, do átrio exterior para o santo. No santo do santo ele nunca entrou, porque uma vez lá, nunca mais você sai de lá, irmãos. Há uma diferença, há uma transformação em você, jamais você volta para trás. Porque enquanto eles estavam no deserto, muitos deles murmuraram e falaram, queria voltar para o Egito, lá era melhor, eu estou no sol queimando aqui, comendo esse maná enjoativo, comendo essas codornas enjoativas, tomando essa água aí que o irmão Brana vai falar, até da água eles reclamavam. Mas quando entrou na terra prometida, nunca mais se ouviu falar em Egito. Isso é ser nascido de novo.
E nós, todos nós aqui, do púlpito até a porta, nós somos passíveis de falhar, não de pecar, mas de falhar. De às vezes pensar, puxa, está difícil, eu acho que desistirei, eu acho que vou largar a mão de igreja, eu não quero mais saber. Isso é normal, irmão. Nós estamos no deserto ainda, mas espera nós entrar na redenção total aqui, em plenitude de regozijo. Aí acaba para nós esse mundo, irmãos. É isso que falta para nós, muitas vezes. E eu estou falando até comigo mesmo. Falta essa coragem de morrer e nascer de novo, de uma vez por todas. A gente fica morrendo da boca para fora, mas não larga certas coisinhas. Sempre algo nos vence. Sempre uma abobrinha do Egito, sempre um alho do Egito, sempre um temperinho lá do Egito. Eu estou tendo maná, eu estou tendo cura, eu estou tendo libertação, eu tenho água da rocha, mas eu tenho saudade do alho do Egito. E é normal, irmão, porque nós não estamos totalmente remidos ainda, mas haverá um dia que isso acabará, porque Deus é Deus. E se Ele prometeu que Ele começa a obra e Ele termina, Ele vai terminar. Mesmo que nós estejamos mortos na tumba, Ele vai terminar pela ressurreição, irmãos. Você nunca sairá perdido com Deus. Agora veja, a morte do cordeiro inocente proveu vida para o crente culpado. Este não é um tipo perfeito agora? A morte do inocente provendo vida para o culpado. E a morte de Cristo inocente provê vida para nós, os culpados. Agora, primeiro então, após Deus ter lhes dado vida através do sangue, e provado isso, que a morte passou sobre eles, Ele deu início à jornada deles. Nós vamos alcançá-los daqui a pouco. Agora observe então, a coisa seguinte que Deus fez, tão logo se tornaram crentes e filhos, e aceitaram Deus, o inimigo de morte física foi atrás deles. Vê? E ele os encurralou com o deserto de um lado, o mar vermelho do outro, as montanhas de um lado e do outro, o exército de Faraó se aproximando, perseguindo, milhões de soldados marchando para vencê-los. Agora, Deus havia manifestado que Ele havia lhes dado vida, através da morte de um cordeiro. Agora, Ele vai mostrar-lhes a redenção física, aleluia. Vejam, tanto para a salvação como para a cura, vejam, para o homem natural e o homem espiritual. Então Deus, irmãos, colocou eles como filhos ali, através do sangue. E agora Ele ia manifestar o poder, porque eles iam morrer, irmãos, perder a vida física, a vida natural. E Deus proveu para eles um caminho entre o mar, para salvar aquela carcaça física deles, irmãos. Quanto mais nós agora, se um sangue de um cordeirinho provê um caminho para salvar aquelas carcaças podres que depois morreu no deserto, quanto mais o sangue do cordeiro para salvar as nossas almas eternas, irmãos. É esse o mistério, irmãos. Ah, mas e o meu corpo? Vai morrer? Desculpa, irmão, que se lasque para lá esse corpo aqui. Você fica com a sua alma salva, irmãos. Ah, eu estou cada vez mais cego, irmãos. Eu vou ter que ir lá fazer exame para trocar esse óculos, que a vista eu não enxergo, esse óculos já está embaçando. E você acha que eu estou preocupado? Se eu tenho 2 olhos perfeitos lá, me esperando, irmãos. Eu aceito o suplício e fico com o óculos. Agora, nós deveríamos ter o poder de criar um novo glóbulo ocular aqui, porque o profeta fazia, e nós seguimos o profeta. E cadê que nós faz? Cadê a plenitude de redenção, irmãos? Nós temos só em parte, porque nós tropeçamos em nós mesmos, nós somos inimigos de nós mesmos. Você sabia que o acusador não é nem mais o diabo, irmãos? Que o diabo já perdeu, o acusador agora é nós mesmos. Muitas vezes nós mesmos se acusamos de coisas que você já fez lá no passado. Deus jogou no mar do esquecimento, você vai lá e pesca de novo. E fica trazendo de novo. Eu não estou falando de desejo, de coisa que você ainda não venceu. Estou dizendo de coisas velhas, passadas, que já não vale nem a pena remoer. E as pessoas ficam remoendo. Então eles não estão dando valor à redenção, desculpa. Dá mais valor ao inferno. E como diz o pastor, não vê a hora de subir aqui para contar um testemunho do que fazia quando era do inferno. Quando deveria dar testemunho do que Deus fez.
Porque, irmãos, desculpa, testemunho meu da minha vida passada não presta para nada. Agora, o testemunho da cruz me serve de muito. Então ele segue. O anjo da morte passou, provando que Deus havia feito um meio de escape, através da oferta do sangue. E eles aceitaram isso. Agora, ele fará um meio de escape da morte física. Como crente, nós agora, logo que é salvo, talvez o câncer o consumiu, ou alguma enfermidade, Deus também tem redenção através do seu poder. Do mesmo modo que ele tem redenção para a alma, ele tem redenção para o corpo. Eles foram salvos e eles foram circuncidados. Eles estavam sob o sangue, mas ainda assim Faraó ia atrás deles. O inimigo ia destruí-los, matá-los, todos bem ali no deserto. Então Deus mostrou seu poder de redenção para o corpo deles. Você entende? Sabem do que eu estou falando? Redenção pelo poder. Então quando o inimigo estava para atacá-los, a grande coluna de fogo sobrenatural se levantou de Israel, chegou aqui e colocou-se entre eles e a morte. Irmãos, nós sabemos que todos nós, que não é certeza nem que eu estou falando aqui, porque a gente não sabe se Jesus volta hoje, glória a Deus se voltar hoje, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Todos nós vamos provar da morte. O que eu estou querendo dizer aqui, o irmão está dizendo aqui, é que quando chegar a sua hora, amém, tudo bem, mas o que ele está falando aqui é quando o diabo tenta antecipar sua morte. Com uma enfermidade, com alguma coisa fora do comum, irmãos, você não pode aceitar. Ah, mas irmão, o senhor não acabou de falar que se aceita o óculos? É natural, irmãos. O homem vai ficando velho, a vista vai ficando cansada. Amém. Mas se o diabo me colocar um câncer, eu não aceito. Não aceito, irmãos. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso curador. E o profeta da era disse que esta palavra, nem as portas do inferno pode resistir a ela, quanto mais um câncer. Ah, mas irmão, aquele irmão morreu de câncer. Amém. Mas Deus tem a ressurreição para ele. A morte não é o fim, irmãos. Você foi no plano da redenção agora. Redenção pelo sangue, salvo. Redenção pelo poder, ressuscitado, curado. Não importa como, só creia. Às vezes a pessoa fala, irmãos, até em denominação eu já vi. Muitas vezes o médico deu um laudo lá para o Cícero. Vocês conhecem o pastor Cícero? Você está com câncer. Falou para a esposa dele que ele estava grogue. Eu tenho liberdade de contar isso porque vocês conhecem o pastor Cícero. Então eu tenho liberdade de contar, não estou contando mentiras. E ele estava meio grogue. E o médico falou com a esposa dele: está aqui o exame, ele tem que ir lá no oncologista, fazer isso, fazer aquilo, que ele está com esse... E aí no carro ele perguntou: o que o médico falou? Ela falou: você está com aquela doença. Não, fala o nome, ele falou. Não, aquela doença, fala para mim o nome. E ela falou: você está com câncer. Ele falou: em nome de Jesus Cristo, eu não estou com essa doença. E ele disse que no para-brisa do carro, irmãos, apareceu Isaías: por suas pisaduras fomos curados, na frente dele. Passados tempos, irmãos, quando o médico foi fazer o exame de novo, cadê o câncer, irmão? Por que não ficou o câncer? Porque ele se agarrou na palavra de Deus e não na palavra do diabo. Coitadinho do médico, né, irmãos? Como o pastor orou aqui, né, no começo. A irmã foi fazer a cirurgia lá no São Julião. E foi tudo bem. Amém. Deus abençoe os médicos. Porque, irmãos, desculpa, eles lutam uma luta injusta. Porque não tem vitória pela medicina. Mas eles estão tentando ali salvar vidas. Eles estão tentando curar, irmãos. Eles estão suando a camisa. E nós que temos o sangue do Cordeiro, não sai do lugar contra uma enfermidade. E todo dia aqueles homens acordam cedo, vão para os seus hospitais, assinar atestados de óbito. Muitas das vezes com a mão tremendo, e as lágrimas correndo dos olhos, sem ninguém ver, porque ele cuidou daquele paciente e o paciente morreu, porque a morte o venceu. Mas esse médico um dia vai cair a ficha, que a morte jamais é vencedora, porque Jesus Cristo é o vencedor. Ele venceu até a morte, irmãos. Ou ele não ressuscitou? Paulo diz aqui, né? Se ele não ressuscitou, então não há ressurreição de mortos, então nós estamos lascados. Mas se ele ressuscitou, há ressurreição dos mortos. Portanto, nós ressuscitaremos com ele. Tem que temer a morte, irmãos.
Eles foram salvos, eles foram circuncidados, ele diz ali. Deus tinha um plano para eles, amém? E a coluna de fogo se colocou entre eles e a morte. Agora, para cada crente, filho de Deus, nascido de novo, quando a morte chega furtivamente à porta, prematuramente, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade. Agora, se você deseja correr diretamente para ela, é problema seu, mas você não precisa, está vendo? Ele está entre você e a morte. Você lembra um tempo atrás que o irmão Santana falou aqui, irmãos, que a gente às vezes aceita a doença? Você aceita, irmãos. E não pode aceitar a doença. Não pode aceitar essa condição. Porque o anjo de Deus, a coluna de fogo, está entre você e a doença. Está entre você e a morte. Está entre você e o inferno todo, irmãos. Você tem o anjo do Senhor acampando ao seu redor. O pastor sempre fala isso aqui. E a gente ouve e vai ali naquela porta e já pega o carro e já esquece. Uma amnésia espiritual de fração de segundos. E sai ali, já está com dor no pescoço, e já estou com dor nas costas, e minha perna já está doendo de novo, e meus olhos já estão cegos de novo. Que isso, irmão? Faça como aquele cego. Ele entrou na fila de oração, irmãos. A hora já está voando, né? Entrou na fila de oração do culto do irmão Brando. O irmão Brando orou por ele. Você está curado em nome do Senhor Jesus. Anuncie sua cura. O cego era vendedor de jornal, irmãos. Aí saiu no outro dia lá vendendo jornal. Cego de tudo. Aí ele de noite voltou no culto, entrou na fila de novo. Quando ele chegou na frente do irmão Brando, o irmão Brando falou para ele: não vou orar para você não. Você já está curado. Você não está mais cego. Anuncie sua cura. Aí caiu a ficha para ele. No outro dia, irmãos, ele lá na banca, lá, falando assim, ó. Extra, extra, cego foi curado em nome de Jesus. Extra, extra, cego foi curado em nome de Jesus. E o povo comprando o jornal e procurando. Cadê o cego? Cadê a notícia aqui? Não, sou eu. Eu estou curado em nome de Jesus. E eles, mas você está com a bengala, você continua cego. Não, eu não estou cego não. Estou curado em nome de Jesus. Acabou de vender os jornais ali, irmão, foi fazer a barba. Sentou lá em frente ao espelho, sem ver nada. E o homem com a navalha no pescoço dele. Ô cego, me conta essa história, cego. O que você quer saber? Diz que você está curado em nome de Jesus? Estou. Mas você não está nem se vendo diante do espelho? Falou, não estou me vendo mesmo. Mas eu estou curado em nome de Jesus. Aí, bum, irmão, o olho dele abriu. Aleluia, irmãos. Foi curado na hora. Aí as pessoas falam, vocês acreditam nessas historinhas? Eu creio nessas histórias, porque são testemunho do poder de Deus, irmãos. Essa Bíblia está recheada do testemunho de cura, de libertação, de ressurreição. E a igreja tem na sua mão agora. É que o diabo se enfia no meio. Tenta falar para nós, não, você não tem isso. Você não tem isso, porque você falhou nisso, você não crê totalmente. Tudo bem, mas haverá um dia, Senhor Satanás, que nós o venceremos completamente, assim como Jesus Cristo já venceu. Porque eu sou representado nele, eu nem preciso vencer o Satanás mais, irmão, ele já está vencido. E como diz o pastor aqui, ele não tem que se meter com nós. Porque o anjo do Senhor está do nosso lado, irmãos. A coluna de fogo está conosco, irmãos. Porque ela foi fotografada na cabeça do profeta. Que o pastor não põe foto aqui, não tem que pôr mesmo. Aquela coluna de fogo foi fotografada. E os homens fizeram laudos. E aí, desculpa, há uma lenda na mensagem que eles dizem assim que o laudo colocou que foi fotografado o sobrenatural. Não, desculpa. O laudo diz o seguinte: não há falha no filme, não há fraude, não há nada. E nós não sabemos o que é aquilo. Então, irmão, desculpa, era Deus. Era a coluna de fogo, que os homens lá dos laudos nem sabiam o que era. Eles sabiam que não era uma fraude, sabiam que não era defeito na máquina, não era defeito no filme, e disseram o seguinte: não sabemos o que é, mas nós sabemos o que é. Porque o povo, irmão, desculpa, os povos nos montes, via aquele povo passando, indo embora, no deserto, aquele monte de hebreu. Esse povo doido andando lá no meio do deserto, está indo para onde?
Você acha que aquele povo via a coluna de fogo, irmãos? Se eles vissem, eles iam atrás, irmão. Para ver o que era. Até os curiosos. Que hoje até um acidente de uma égua atropelada, vai todo mundo atravessar para ver o que é? Você acha que uma coluna de fogo andando, você acha que o povo todo não ia atrás ver o que era? Ninguém nem via. Mas os hebreus viam. Por isso que ninguém vê Jesus hoje, mas nós vemos como Ele é. Você está assustado. Você está com medo de começar. Você está esperando Deus descer e tirá-lo. Não é assim que Deus faz. É você que tem que dar um passo. Ele te deu a promessa e diz, vamos, então você segue. Então, irmãos, desculpa, tem muitos irmãos que estão assim, mas é que Deus não faz nada por mim. Deus fez pelo irmão lá, mas não faz por mim. Deus faz isso. Irmãos, vai atrás. Deus te deu a promessa. Eu sou o Deus que te sara. Mas não creio nisso, está muito antigo, lá no Antigo Testamento. Jesus também é o curador. E aí ele diz, eu estarei convosco, e no meio de vós, e até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Em outra parte ele diz, estes sinais seguirão os que crerem. Colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles morrerão, serão curados, irmãos. E a gente com a Bíblia na mão, vindo todo dia para a igreja com seus inários debaixo do braço, se chamando cristãos, e não cremos nos sinais. E muitas vezes algum irmão vem contar testemunho de cura, e o outro irmão no banco arrazoando. Eu não creio nisso. Essa irmã está falando que está curada. Eu não creio nisso. Ela pensou nisso. Cuidado, incrédulo. Cuidado, incrédulo. Agora, observe os filhos de Israel então. Deus chegou e se colocou entre eles e o perigo. Poder de redenção. Redenção pelo poder, melhor dizendo. Redenção pelo sangue lá, redenção pelo poder aqui. E então, subindo na margem do outro lado do Mar Vermelho, todos os inimigos, as rodas de suas carruagens foram arrancadas. Seus cavalos se assustaram bem no meio do rio. E eles viraram em todas as direções, indo nessa direção e naquela. E as rodas atolavam na lama e caíam. E um bando de homens correndo freneticamente. O inimigo, Israel, subiu na margem, vendo Deus estender sua mão e destruir o inimigo todo. Um lindo tipo, o crente debaixo do sangue, sendo curado então pelo intermediário, o poder de Deus poupando sua vida, prolongando-a por um tempo. Eles teriam sido todos mortos ali mesmo, eles os teriam massacrado bem ali no deserto. Se Deus não tivesse se colocado entre eles, eu estaria morto há muito tempo atrás. Se Deus não tivesse se colocado entre mim e a morte. Cada crente aqui estaria morto há muito tempo atrás, se Deus não tivesse se colocado entre você e a morte, cada um de vocês. Então Deus, na sua graça soberana e misericórdia, se coloca entre o crente e a morte. E nós sabemos disso, mas não vivemos, né, irmãos? Aqui está. Então, qual é a próxima coisa para o crente? A próxima coisa é o batismo do Espírito Santo, então. Moisés guiou os filhos de Israel diretamente ao Mar Vermelho. Foram batizados no Mar Vermelho. O mar, a água, representando o Espírito. Quando ele feriu a rocha, saiu água. E isso foi um tipo de Cristo, em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Observe, um povo que estava perecendo no deserto foi salvo por uma rocha ferida. E um povo que estava perecendo é salvo hoje, perecendo em pecado, perecendo nas iniquidades, porque o Filho de Deus ferido tomou o seu lugar, água e Espírito jorrando na cruz. Redenção pelo sangue, redenção pelo poder. Irmãos, é isso, não tem mais enfermidade para nós. Não tem mais doença, não tem nem mais morte mais. Talvez essa carcaça aqui deite, porque a carne e o sangue não herdam mesmo o reino do céu. Ela vai querer deitar naquela tumba, está doida para deitar na tumba lá. Mas a minha alma está doida para subir. Observe,
Quero que você veja isso agora. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, isso era um tipo de receber o Espírito Santo. Depois do crente ser redimido da morte para a vida, o poder de Deus cura o seu corpo. Agora ele é candidato para o batismo do Espírito Santo. Agora ele tem uma jornada além, à sua frente. Mas antes que ele possa enfrentar essa jornada, ele tem que ter algo para levá-lo, amém. Tipo perfeito do Pentecoste. Você tem que ter um guia, irmãos. Você não tem como você caminhar sozinho. É o Espírito Santo agora. Por isso que você é batizado e recebe o quê? O dom do Espírito Santo. Para te guiar agora. Você não vai sozinho. Observe. Então veja. Ao subirem à margem, cada crente, quando você chega, é salvo. Aceita o sangue de Jesus. Você ainda tenta prender-se a isso e prender-se àquilo. E você não consegue largar disto, não consegue largar daquilo. Após algum tempo, Deus pode fazer boas coisas por você. Mas você não consegue largar o seu cigarro, você tem que tomar seus drinks com seus companheiros de vez em quando, mas o que você precisa fazer é passar pelo Mar Vermelho. Você lembra que o pastor pregou naquele dia que o diabo fracassa no rio? Você tem que aceitar Jesus, é muito bom, mas você tem que ser batizado para receber o nome e atravessar o rio para o outro lado. O diabo não pode mais chegar lá, porque o diabo tem que passar pelo mesmo processo. E ele não vai passar, irmãos. Você já pensou o diabo aceitando Jesus como salvador dele? Quando eles saíram do outro lado aqui está, quero que você veja isso. Ao saírem do outro lado, subiram na margem e olharam para trás. E viram aqueles capatazes que tinham batido neles, matado até mesmo algum deles, exatamente como o câncer, e o cigarro, e o tabaco, e o uísque e tudo mais, que deixa os jovens loucos, os manda para o asilo, para os hospitais, produz um punhado de neuróticos e tudo mais no mundo. Quando eles olharam para trás, viram todas aquelas coisas se debatendo, indefesas, e morrendo no mar. Assim é com nós também, irmãos. Essas coisas ficam se debatendo no mar agora. Aonde? No batismo. Porque o batismo do Mar Vermelho em Moisés foi um tipo, uma sombra do batismo no nome de Jesus Cristo agora. E lá atrás, quando eles passaram, que eles olharam para trás, os inimigos egípcios morrendo afogados. E nós também, os nossos pecados daí para trás, morrem afogados no rio do batismo, irmãos. Como o pastor pregou aquele dia, irmãos. Por isso você não pode esquecer. Você tem que ficar com a mensagem na sua cabeça. Remoe ela, relembra ela. Pensa nisso, irmãos. Se não, desculpa, o pastor está pregando fôlego à toa aqui, irmãos. E ele não está pregando fôlego aqui à toa. Porque ele está pregando o evangelho de Jesus Cristo para crentes, irmãos e irmãs, remidos pelo sangue do Cordeiro. Se Deus tem um profeta para falar, Deus tem um povo para ouvir. Deus atua nas duas pontas. Elias, vai para Sareque de Sidom. Lá tem uma viúva. Viúva, tem vindo um profeta aí. Quando o profeta chegou lá, tinha uma viúva. E a viúva tinha um profeta. Deus não mandou ele lá, chegou lá, eu vim procurar uma viúva. Ué, mas aqui não tem viúva nessa cidade. O senhor está doido, profeta? Tinha várias viúvas, Jesus diz. Tinha um monte de viúva, mas somente a uma veio o profeta. Então tem muita igreja, né, irmãos? Tem muita igreja. Mas somente aos filhos de Deus é que vem o Espírito Santo. Porque placa de igreja não salva ninguém. Mas o Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, já salvou nós. Aleluia! Por isso que no tempo do fim, quando fechar as portas do tabernáculo, com igreja ou sem igreja, você está garantido. Deixa o inimigo fechar essas portas. Nós seremos que nem Daniel. Vamos orar nas janelas. Vamos orar nas ruas. E toma as Bíblias da mão. Pode tomar as Bíblias. Pode tomar as mensagens. Jogar na fogueira, como Hitler tentou fazer. Pode fazer tudo isso. A palavra estará aqui dentro de nós. Nós seremos palavra, irmãos. E aí vai falar, então não vai ter salário para você, não vai ter nada. Tudo bem, não tem problema. Vanil, vamos comer pão. Haja pão. Aleluia. Haja água. Nem que eu tenha que lascar uma rocha, irmão, não tem problema.
Deus deu tudo isso para nós, para mim, para vocês, irmãos. Com redenção de poder. Moisés, vou deixar que isso penetre profundamente. Eu espero que chegue lá no fundo. Moisés, o maior profeta que já viveu, fora Jesus Cristo. Nunca houve um homem com o qual Deus sempre falava. Com ele fez como Moisés. Então ele diz assim: se houver um que seja espiritual ou profeta no vosso meio, eu lhe mostrarei visões, me manifestarei a ele. Mas não meu servo Moisés, eu falo diretamente com ele. Veja, Moisés, este homem digno, tão logo ele passou por aquela experiência, ele viu todos aqueles capatazes mortos, ele sabia que todas aquelas coisas haviam acabado para sempre então. Todas as coisas que o faziam batalhar, trabalhar e batiam neles e chicoteavam, haviam terminado. Ele levantou as suas mãos e cantou no Espírito, aleluia! E nós, salvos, remidos pelo Cordeiro, com vida eterna, andamos curvados, tristes, melancólicos. Cadê a alegria, irmãos? Você é salvo por Jesus Cristo. Nós é que tinha que andar alegre. E o povo tinha que olhar para nós e falar assim: nossa, aquele povo ali resplandece. O que tem eles? Talvez as saionas compridas, é muito bom. Não é mais do que isso, irmão. É mais do que isso. É o Espírito Santo em você andando nesta terra, irmãos. Tem que ter diferença. Como a irmã Neuza falou aquele dia desse testemunho aqui, né, irmãos? A senhora fala diferente, a senhora se porta diferente. O mundo tem que ver isso. O mundo não vê nada, irmãos. Vê um carregador de Bíblia, para cima e para baixo ali. Aí passa por uma pessoa, bom dia. Passa por um irmão, a paz do Senhor. Passa pelo outro, bom dia. A paz do Senhor, já está errado. Se saudamos somente aqueles nossos irmãos, já está errado. Tá vendo? Então não é nem crente completo. Ou fala então bom dia para todo mundo, até para o irmão, desculpa. Porque a Bíblia não obriga ninguém a saudar ninguém, tá? Mas se fizer, faça com todo mundo igual. Aí eu fico só sondando, olhando. Bom dia, tudo bem? Com o outro a paz do Senhor, irmão. Meu irmão, desculpa. Até isso nós temos que corrigir, irmão. Está na Bíblia isso, irmãos. Aparência de piedade, acepção de pessoas, irmãos. Desculpa, nós estamos muito longe, irmãos. Nós estamos muito longe do que é esse Deus, irmãos. Mas Deus está mostrando para nós aqui como é, irmãos. A cada domingo, você vai pegando um pontinho ali, um pontinho lá. São anos e anos que nós estamos aqui, irmãos. Mas um dia a obra estará completa. É como o Luan falou uma vez lá no Noroeste. É um tamborzão de 70, 100 litros, sei lá. E você vai pegando as pecinhas do quebra-cabeça e jogando lá dentro. E vai pegando aquela pecinha e vai jogando lá dentro. Quando menos perceber, aquele quadro estará completo, irmãos. É isso que nós estamos fazendo. Às vezes eu fico gritando aqui 1 hora e 50 minutos. E você vai pegar só 2 minutos. É o suficiente. Porque Deus é assim. Aquele foi um tipo do Espírito Santo chegando no Pentecostes. Quando passamos pelo mar, foi um tipo de Pentecostes. E Moisés, no símbolo lá no passado, quando ele passou por aquilo, ele cantou no Espírito. Isso veio no dia de Pentecostes. E quando o corpo é perfeito, remido, agora nossa alma é perfeitamente remido. Não pode mais perecer, tem vida eterna, é o que a Bíblia diz. Observe por quê. Porque eu sei que é o assim diz o Senhor. Apenas ancoro a minha alma ali e sigo em frente e digo: Satanás, vocifere o quanto você quiser contra mim. Isso não me incomoda, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então ele segue. Como aquilo foi uma sombra lá no Pentecostes, observe, o que eles fizeram no tempo da sombra de salvação, veja, eles andaram lá diante de Deus. Apagaram o fio do fogo, escaparam do fio da espada, eles estavam e fizeram coisas, saíram da fornalha ardente, foram-se da cova dos leões e tudo mais, através da sombra do Pentecoste. Agora nós temos a redenção perfeita através do sangue de Cristo. Eles não podiam ter redenção perfeita então, porque era sob o sangue de touros e bode. Isso não tira o pecado.
Isso apenas cobria o pecado. Mas quando o sangue de Jesus foi derramado, o sangue mais santo e justo, os pecados não foram mais encobertos. Eles se apagaram e acabaram. E o crente vai na presença do seu Criador. É diferente, irmãos. Eles tinham tipo e sombra, e abriram o mar, caiu maná do céu, tiraram água da rocha, venceram os gigantes, apagaram fornalha de fogo, venceram boca de leões, irmãos. Sansão arrancou um portão, jogou longe, um portão de metros e metros de tamanho, com sangue de bode e ovelha. Com homens pecadores como eu e como você, entrando no Santo do Santo por eles. E nós agora que temos Jesus Cristo, o verdadeiro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, que ofereceu um único sacrifício, perfeito, nós não faz nada. Nós temos que passar a fazer. E eu digo isso até para mim mesmo. O que eu tenho feito, irmãos? Só gritado aqui em cima? Desculpa, irmão, nós temos que começar a sair do sangue agora, e entrar na remissão pelo poder, como eles fizeram aqui. Vou adiantar a leitura aqui, irmãos. Deus prometeu que Ele supriria tudo o que eles necessitassem. Ele prometeu que Ele supriria tudo o que nós necessitássemos. Ele nunca lhes disse, eu preparei uma maneira para a cura, eu preparei uma maneira para isto, eu preparei uma maneira para aquilo. Ele disse, eu estarei convosco. Foi assim o que ele disse para nós, eu estarei convosco até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. E só isso que tem a dizer, você não tem que discutir isso ou aquilo mais. Se Ele está aqui, isso me satisfaz. A cura divina está aqui, o poder está aqui. Tudo que Ele foi lá, Ele é agora. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus de lá é o Deus daqui, irmãos, Ele não mudou. Nós é que não confiamos, não temos coragem. E ali vieram eles, e ele estava com eles. Agora ele disse, tinha uma cestinha de pão na cabeça. Tinham comido tudo e acabado, não tinham mais nada. Foram dormir com um pouco de fome aquela noite. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram, havia pão pelo chão todo. É dessa maneira que Deus faz as coisas. Deixa você chegar até o último momento. Então mostra para você o que Ele pode fazer a respeito. Isso mesmo. Ele gosta demais de fazer isso. Ele gosta demais de surpreender o seu povo. Irmão, você acha que quando Moisés chegou ali no mar, com aquele povo vindo ali, você acha que eles não falou, ih, rapaz, água gelada, montanha, outra montanha aqui, e lá vem os guerreiros lá, já era melhor que nós tivéssemos ficado como escravo. O que Deus falou para Moisés? Moisés, o que você está fazendo aí? Diz o povo que marche, Moisés. E eles lá, mas como, irmão? O que você tem na sua mão, Moisés? É um pedaço de pau aqui, um cajado. Bate no mar, ele, pum, o mar abriu, irmão. O que você tem aqui hoje na sua mão? Você tem a palavra de Deus, irmão. Por que você não abre o mar, irmão? Aleluia! Desculpa, Moisés tinha um pedaço de pau. E abriu o mar, irmão, e nós temos Deus em nós agora. Ele tinha Deus sobre ele, nós temos Deus em nós. Mar, me desafia para você ver. Vocês homens gostam de fazer isso com suas esposas, não é? Esperam o aniversário dela, deixam ela em suspense. Por quê? Porque vocês amam ela e vai dar lá o presente, não é? Então é assim que Deus faz com nós, irmãos. Deus ama a sua noiva. Por isso que Ele fica esperando. Aí você fala, será que agora Ele não vai resolver? Não vai resolver? Bum, resolve. Sim, Ele apenas nos deixa chegar bem onde estamos a ponto de dar o último passo. Então Ele entra em cena. Ele deixou os filhos hebreus entrarem na fornalha ardente, veja. Mas havia um quarto homem de pé ali, abanando eles, não os deixando queimar, está vendo? Ele sempre está aí, Ele nunca sai, Ele sempre está perto. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Ali, aquela noite, eles apanharam aquele pão na manhã seguinte. E eu posso ver aqueles israelitas que tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, tinham acabado de ser remidos pelo sangue,
tinham visto o poder da cura de Deus, o poder milagroso que ficou entre eles e seus inimigos, e entre Israel e o Egito, e tinha afogado os inimigos ali atrás, como o velho câncer que se foi para sempre, a cegueira que se foi, a surdez que se foi, a diabetes se foi, tudo foi afogado lá atrás, no sangue de Jesus Cristo. Agora, aquele pão nunca cessou. Seguiu a viagem toda para eles, isso mesmo. E era um tipo perfeito do Pentecoste em nós agora. Aquilo foi no natural. Aquele pão nunca cessou. Ele permaneceu o mesmo pão até que entraram na terra prometida. Vocês, leitores da Bíblia, sabem disso. A igreja foi inaugurada no dia do Pentecoste, quando os crentes estavam lá em cima, e veio um som como de vento veemente e impetuoso, enchendo a casa onde se encontravam. O mesmo Espírito Santo que caiu, então cai agora. Isso continuará direto, desde aquele tempo até o fim dos tempos. Continuará direto. É o nosso pão agora. Eles foram alimentados com pão natural. Nós somos alimentados com o pão espiritual, irmãos. Jesus disse: eu sou o pão da vida, que veio de Deus do céu. Eles disseram: nossos pais comeram maná do deserto, por um espaço de 40 anos. E ele disse: e eles estão cada um mortos, sim Senhor. Mas quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim de Deus. Se alguém comer este pão, nunca morrerá. Aí está. Eles tinham o natural, nós temos o espiritual. Eu não trocaria isso por nada. Então, irmãos, redenção pelo sangue, nós temos. Redenção pelo poder, nós temos. Redenção em plenitude, nós temos. E em regozijo, nós temos tudo isso, irmãos. Nós somos completamente remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. Quando somos batizados, é uma promessa. Vou ler aqui rapidão, irmãos, para nós terminar, senão eu vou ficar a noite inteira falando aqui. Pedro disse assim, para nós terminar aqui. Ele disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, sobre os meus servos e servas eu derramarei do meu espírito e profetizarão. Eu mostrarei sinais em cima nos céus, na terra, colunas de fogo, fumaça, vapor, e acontecerá antes do grande dia terrível do Senhor chegar. Até aquele que invocar o meu nome será salvo. Aquele grupo de pretensos sacerdotes com longos mantos, hipócritas, disseram: e o que podemos fazer então para sermos salvos? E Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós, sedes batizados no nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Por quanto tempo? Pois a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe, tantos quantos Deus o Senhor chamar. Então cada um que se arrepende e é batizado no nome de Jesus Cristo, Deus lhe dá o batismo do Espírito Santo. Não recebe algo que se parece com o primeiro maná, mas recebe um bocado do primeiro maná, não. Como também recebe um coração cheio do mesmo Espírito Santo. Você não recebe mais pãozinho do céu, irmãos. Você recebe o próprio Deus em você agora. O pão vivo daquele tempo era um maná, que eles não podiam nem guardar de um dia para o outro, que ficava podre. Mas agora o que tem em você, ele nunca perece, porque ele é a vida eterna agora, manifestada em nós, como noiva de Jesus Cristo. Aleluia! E eu, tadinho, achei que ia só ler. Aqui vão eles através do deserto. Não é estranho que eles tenham sido dirigidos diretamente para o deserto do pecado. Diretamente para o deserto, para uma fonte de água amarga? Deus salvou eles no sangue, no poder, para levar eles para uma fonte amarga. Oi? Você poderia imaginar Deus levando seus filhos, logo depois de terem sido salvos e enchidos com o Espírito Santo, para fontes de água amargas? Claro, ele gostaria de expressar seu amor a eles novamente. Isso mesmo, eles subiram lá em cima. Agora, quando eles estavam ali, e as águas eram amargas, e eles não podiam bebê-la, Deus proveu uma maneira, uma árvorezinha balançando bem ali na margem. Moisés a cortou e a lançou na água. Mudou a coisa toda. Água boa e doce. Agora, quando você se confronta com uma das suas águas amargas, ou alguma outra coisa assim, há uma árvore hoje à noite, espiritualmente falando,
quando? Pendurada lá no Gólgota. Ou como diz, hoje à noite ele adocicará qualquer água amarga a qual você seja dirigido. O Calvário adocicará qualquer experiência. Muitas vezes chegamos a situações difíceis e queremos saber como, mas às vezes eu fecho os meus olhos e penso, dali no Gólgota, estão a minha prova, que parece ser tão pequena. Eu simplesmente jogo tudo de lado e sigo em frente. Isso torna-se doce. Isso adocica toda a experiência que já tive. Ele sempre adocica quando chega às águas de Mara. Agora, estamos ao ponto de alcançá-los no deserto. Depois daqueles grandes sinais e maravilha, o reavivamento havia quietado e não havia mais nada. Quando o reavivamento quietou, eles esqueceram dos milagres. Não é nós? Irmão, faça uma brincadeira mental. Você é hoje o mesmo crente que você foi no dia do seu batismo? Lembra do ônibus, com o pastor lá na frente, com o motorista, e os irmãos cantando hinos? Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, e sai do rio vibrando, e aleluia, e glória a Deus, e fomos salvos, e aleluia. Um ano depois, um crente morno de banco, porque é a mesma condição de Israel. Mas irmãos, aquela geração acabou, e uma geração nova entrou na terra prometida. Eu quero dizer para cada um de vocês aqui, irmãos, e até mesmo para mim, este velho eu nosso, que provou todas essas coisas de vida de crente que tivemos, e se esquece dos milagres, se esquece do poder, esse eu nosso, velho, um dia vai morrer definitivamente, e nossa nova geração eleita, em nós mesmos, Jesus Cristo nascendo em você, entrará na terra prometida, que para nós agora é o arrebatamento. Ali não haverá mais lágrima, dor, morte, noite, não tem mais demônio, não tem mais nada. É a obra da redenção completa em plenitude e em regozijo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Senão eu vou varar a noite inteira falando. Eu queria só ler, irmãos, mas não dá, irmãos. Porque, irmãos, desculpa, Deus é maravilhoso. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, Pai santo, graças te damos, Senhor. Porque o Senhor nos tirou do deserto, Pai, do mundo, do pecado, do lamaçal dos prazeres, Pai, desta carne imunda. E o Senhor nos deu a vida eterna, através da morte de um inocente chamado Jesus, naquela cruz do madeiro do Calvário, Pai. Senhor, era para nós estarmos ali, era para o pastor estar ali, é para os obreiros estarem ali, é para as irmãs e os irmãos estarem ali, pendurados e sangrando e morrendo, porque o pecado, o salário dele é a morte, Senhor. Mas o Senhor desceu do trono da majestade divina, o Senhor desceu da luz inacessível, o Senhor desceu da perfeição, e se fez menor que os homens, o Senhor se fez pecado por nós, o Senhor tomou o nosso lugar naquele madeiro, Pai, e o Senhor morreu por nós, para nos dar a vida eterna, o Senhor pagou o preço, um preço de sangue perfeito, porque o meu sangue doente não podia me comprar, Senhor, mas o teu sangue perfeito nos comprou, era o sangue do próprio Deus, nascido de uma virgem, nascido ali, Pai, numa terrinha qualquer, criado numa manjedoura, Senhor, era um homem humilde, um varão de dores, que sofreu tentações, que padeceu todas as dores, Pai, e sobre os seus lombos cansado, estava o castigo, que nos trouxe a paz agora, Senhor. Oh Deus, obrigado por isso, Pai, porque o Senhor tomou as nossas dores, o Senhor tomou as nossas iniquidades, os nossos pecados, e o Senhor cravou eles no madeiro, Pai. Nós morremos ali com o Senhor, Pai, e ali foi pago o preço da nossa redenção, a redenção pelo sangue, Pai, e agora somos remidos pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, Senhor.
Tão somente agora pedimos, Pai, como foi dito aqui essa noite, agora esperamos pela redenção, pelo poder, Senhor. Manifesta o poder na tua pequena igreja aqui, Pai, no ministério do pastor Domício, Senhor, nos demais ministérios dessa mensagem, Pai. Manifesta o poder nessas mulheres muitas vezes cansadas, que só têm sido chicoteadas pelo mundo, chicoteados até mesmo pela tua palavra, Senhor, mas que têm aguentado aqui, que têm caminhado nesse ministério, que têm resistido à pressão, que têm resistido ao pecado, que têm resistido às críticas, até mesmo de parentes, mas essas mulheres estão aqui confiadas no Senhor, Pai. Elas foram redimidas no teu sangue. Redime agora em poder, Senhor. Restaura as forças delas, Pai. Cura os seus corpos cansados, Pai. Coloca nelas a verdadeira vida eterna, em plenitude de regozijo, Senhor. Também esses homens, Senhor, pais de família, homens aqui, Pai, trabalhadores, que acordam de manhã cedo, recebem um salário miserável para viver nesse mundo, Pai, mas sabem que se vencerem este mundo agorento, este mundo do mal, que está na mão do maligno, o Senhor tem para eles um maior salário, que é a vida eterna, a cura dos seus corpos, o fim da enfermidade, o fim do sofrimento, Pai. Abençoe estes varões, Pai, desde o mais velho até o mais novo, Pai, do púlpito até a porta, até mesmo eu me incluo, Senhor. Derrama o teu poder, o poder de restauração, o poder de cura, Pai, o poder de fortalecimento, Pai, o poder de correção, o poder de posicionamento, Pai. Nos dá a perfeição da tua palavra, ensina a nós, Pai, encaminha esse ministério para o alto, Senhor. Chega, Pai, estamos muito tempo andando aqui em volta desse monte, Pai. É muito bom ter nossos cultos, é muito bom ter nosso companheirismo, mas haverá um dia, vira para o norte, povo de Deus. Haverá um dia da nossa redenção, haverá um dia da nossa restauração, e nós ansiamos por isso, Pai. Envia sobre nós o Pentecoste, Pai, o Espírito Santo em poder e maravilha, Senhor, porque nós já cremos na tua palavra, Senhor. Oh Deus, como o pastor diz aqui, se nós estivermos cansados é melhor desistir, mas nós não estamos cansados não, Pai, nós estamos confiados, Pai, porque o Senhor tem nos dado o pão do alto, que é Jesus Cristo em nós agora, e nós confiamos que o Senhor completará a boa obra, Pai. Abençoa esse ministério aqui, Pai, abençoa cada um de nós, cada filho e cada filha de Deus, e ajuda, socorre, Pai, preserva nós com vida até o dia da tua vinda. Mas se cada um de nós aqui cair por terra, não tem problema, ressuscita nós naquele dia, Pai, porque é a tua promessa e nela somos confiados. Pai amado, nós agradecemos por esse culto essa noite. Abençoa os teus filhos, leve em paz para os lares provisórios e guarda nós, Pai, para os próximos cultos, Pai, principalmente o de Santa Ceia. Pai amado, abençoa o irmão Santana, os demais irmãos que pediram oração aqui, a irmã Fran, a irmã Margarida, a irmã Delcília, abençoa a minha esposa, todas as irmãs, todos os irmãos, os parentes, Pai, as pessoas que estão ouvindo até aqui com paciência, esta pregação na gravação aí, pode ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, não tem problema, o Senhor não muda, Senhor. Abençoa nós, Pai, e agradecemos por tudo, porque nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós agradecemos no teu nome santo e precioso, o nome do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sem perda de tempo, irmão, que a hora já voou. Vamos lá, 169, vamos cantar só a primeira estrofe e o coro.